O TV Elas por Elas Formação coloca em pauta os desafios enfrentados pelo gênero feminino no mundo contemporâneo, com foco na preparação e formação das mulheres para a disputa política. A cada semana, um tema diferente será trabalhado em aulas preparadas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, elas se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. E para mostrar que o engajamento político começa muito antes de se pensar em uma candidatura, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta-feira, a partir das 4 da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TVPT. O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. O tema dessa semana é Mulheres com Deficiência, Igualdade e Não Discriminação. Hoje, na roda de conversa, temos a psicóloga Ana Rita de Paula, a ex-secretária de Educação Especial do MEC, Cláudia Dutra, a doutora em Educação, Martinha Clarete Dutra, e a fonoaudióloga Naira Rodrigues Gaspar. A mediação é da professora Selma Rocha. Olá, meu nome é Selma Rocha. Eu farei a mediação dessa nossa roda de conversa sobre deficiência e gênero. Eu vou fazer aqui a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos estão acima do ombro, castanho, estou usando uma blusa bege e brincos verdes. Bem, antes de mais nada, eu quero apresentar as nossas convidadas que fizeram um trabalho muito importante em relação à formulação de um conjunto de questões. Eu quero apresentar a Ana Rita de Paula, que deu a aula sobre gênero e deficiência, uma perspectiva feminista e anticapacitista. A Ana Rita é psicóloga, foi consultora da SORRE Brasil durante 20 anos, além de outras organizações não governamentais e órgãos públicos municipais, estaduais e federais. A Ana Rita recebeu, entre outros, o Prêmio Direitos Humanos da Universidade de São Paulo, em 2001, e o Prêmio Nacional de Direitos Humanos, outorgado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, em 2004. Ela é mestre em Psicologia Social e doutora em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo, e há 30 anos faz parte da liderança do Movimento pela Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É coautora do livro Sexualidade e Deficiência, Rompendo o Silêncio, e autora do livro Azilamento de Pessoas com Deficiência, a institucionalização da incapacidade social. Ana Rita é uma pessoa que é paraplégica, e eu fiz questão de ler primeiro o currículo para que todo mundo entenda as questões que ela vai colocar ao longo da sua aula, fazendo já um convite para que todos possam participar e acompanhar a aula da Ana Rita. A segunda aula foi ministrada pela Cláudia Dutra, o direito à educação, igualdade e não discriminação. A Cláudia
foi secretária de Educação Especial do MEC entre 2013 e 2013, é graduada na Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, em 1987, e fez mestrado pela PUC do Rio Grande do Sul em 2002. Agora eu quero apresentar a vocês a Martinha. A Martinha é pesquisadora em educação, com ênfase na educação inclusiva, na identificação, planejamento e aplicação pedagógica dos recursos de tecnologia assistiva. Tem experiência na formulação e gestão de políticas públicas educacionais, assim como na docência em nível básico e superior. Ela teve atuação no Fórum Nacional de Educação, no Conselho Técnico e Científico da Educação Básica, no Conselho Técnico de Inovação Social, no Comitê Interministerial de Tecnologia Assistiva, no Comitê Brasileiro de Tecnologia Assistiva. E a nossa última aula, a Martinha acho que ainda não está entre nós, ela deve se agregar ao nosso grupo daqui a pouco. Nós temos também, para falar de direito à saúde e a questão das pessoas com deficiência, a Naira Rodrigues Gaspar, que é de São Paulo. A Naira possui graduação em fonoaudiologia pelo Centro Universitário Lusíada. Ela é especialista em atendimento familiar pela Universidade Católica de Santos e tem experiência profissional em fonoaudiologia com ênfase nos processos de reabilitação e atenção à saúde de pessoas com deficiência. Bem, então eu quero passar para a primeira questão para alimentar a nossa conversa. A minha primeira questão tem a ver com as duas primeiras aulas. Na primeira aula, Ana Rita estabelece a diferença entre a concepção médica e educacional. Depois de fazer um histórico sobre as várias abordagens sobre a deficiência, sobre a compreensão da deficiência, ela vai estabelecer uma diferença muito importante, que é, como eu disse, a concepção médica da deficiência e educacional. Então, a Ana Rita nos diz que a concepção médica estabelece que uma pessoa é ou não é deficiente. E é que a avaliação educacional admite graus de deficiências. E ela vai mostrar uma certa incongruência entre o discurso capacitista, que divide as pessoas entre capazes e incapazes, e o discurso que vai trabalhar com, neste momento, uma visão que vai muito além disso e que aponta a perspectiva da diferença não como um problema, mas como uma característica humana que envolve apoio, compreensão e trabalha um conceito muito importante de nós conversarmos aqui, que é o conceito de diversidade funcional e não mais de deficiência. Então, ela vai mostrar que as pessoas que integram essa condição de diversidade funcional são pessoas que têm classe, etnia, gênero. E mostra como uma mulher pode, a partir da consciência e a compreensão destas questões, sair, como ela diz, da caixinha e viver outras dimensões da sua vida. A fala da Martinha, ao tratar da legislação internacional e ao tratar da legislação nacional, basicamente da Constituição, ela vai nos falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dos pactos internacionais que são reconhecidos pelo Brasil, para mostrar a importância. Ela trata dos direitos civis, trata dos direitos políticos, trata dos direitos difusos, dos direitos coletivos, e ela dá uma ênfase importante aos direitos coletivos ao nos mostrar que a pobreza e a desigualdade de gênero são consideradas efetivamente violência contra os direitos humanos
E elas não têm a ver, necessariamente, apenas com a condição física do indivíduo, mas com a condição social e com a natureza das políticas públicas desenvolvidas. Então, essas duas abordagens, elas se complementam. E ela ainda vai nos dizer que as mulheres com deficiência são a maioria, mas são a minoria quando se trata do acesso ao trabalho, por exemplo, que se completa com todas as barreiras sociais que, no mais das vezes, são interpretadas, compreendidas como incapacidades individuais, como eu falei antes. Então, o que eu gostaria de que vocês comentassem é como essas duas questões, postas pela Ana Rita, o conceito de diversidade funcional e a possibilidade da mulher ser percebida e se perceber como uma pessoa com múltiplas características e potencialidades, portanto, não apenas como uma deficiente, e a responsabilidade, ou as responsabilidades do Estado, frente às violências contra os direitos humanos e a promoção da exclusão social, tendo como horizonte a frase final da aula da Martinha, que é preciso dignificar a vida das mulheres. Eu queria que vocês quatro comentassem essas duas abordagens antes da gente passar para o próximo bloco. Cada uma terá 3 minutos para os comentários, o nosso tempo é pequeno, mas a palavra está com vocês. Eu pediria que a Cláudia Dutra começasse. Sou a professora Cláudia Dutra, secretária de Educação Especial do Ministério da Educação. Sou uma mulher branca, uso óculos, sou uma pessoa sem deficiência. Hoje estou usando tenho um cabelo castanho claro, um pouco abaixo do ombro, e hoje estou usando uma blusa azul com bolinhas brancas. Esse debate sobre a questão das mulheres com deficiência e a questão colocada aqui é sobre o papel do Estado. Do ponto de vista da gestão da educação, sem dúvida, a gestão do Estado tem um papel fundamental no enfrentamento às exclusões, dentre elas a múltipla exclusão, né, que as mulheres com deficiência sofrem. E uma das principais exclusões é no acesso à educação e no acesso às condições econômicas, né, ao mundo do trabalho. E a educação brasileira, na aula que eu abordei aqui, a questão do direito à educação, um dos aspectos apontados é a política de inclusão que o Ministério da Educação passou a adotar no Brasil a partir de 2008, nos marcos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Brasil em 2009, uma convenção que entrou em vigor a partir de 2006 e foi ratificada no Brasil com status de emenda constitucional. Eu destaquei na minha aula a questão da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, reforçando esse aspecto tanto do papel da educação no enfrentamento às diversas formas de exclusão, né, e exclusão das mulheres em situação de vulnerabilidade social, que é o assunto trazido pela Martinha, né, na interseccionalidade com a questão da deficiência e com a questão de gênero, e também destacando que esta não é uma política neutra. A política de inclusão educacional é uma política que enfrenta disputas, é uma política que nós precisamos conhecer, que é uma política que trouxe conquistas muito importantes e efetivas com relação ao acesso à educação das pessoas com deficiência, e também, né, importante conhecer essa política e compreender a importância dela para a vida das mulheres com deficiência, considerando os fortes ataques a essa política no contexto atual brasileiro. Obrigada, Cláudia. Eu gostaria agora de passar para a Naira. Bom, olá, muito bom estar aqui nessa roda de conversa. Eu sou a Naira Rodrigues, eu sou uma mulher branca,
de cabelos um pouco abaixo do ombro, um pouco avermelhados. Eu estou usando uma roupa sem mangas branca e preta. Estou sentada na minha bancada de trabalho no meu quarto e estou usando uma leve maquiagem nos olhos, um lápis e um batom. E estou usando brincos com 3 folhinhas douradas penduradas. Bom, eu acho que para a gente falar, né, das questões, né, do capacitismo, esse aspecto, né, da dimensão histórica e de representação cultural e dos marcos, né, que a gente tem no campo das pessoas com deficiência, e mais precisamente no campo das mulheres com deficiência, eu acho que tem uma questão, né, do lugar de onde a gente vem. Eu falei muito isso na minha aula. Então, eu sou uma mulher cega, uma mulher com deficiência visual, sou cega, e tive a oportunidade de me tornar mestra em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Estado de São Paulo, a partir de uma política de universalização do acesso ao ensino superior na primeira década do século XXI. E eu estou dizendo isso porque quando a Cláudia traz, né, é um campo de disputa a questão da educação e dos processos e de políticas inclusivas e emancipatórias para pessoas com deficiência, é isso, né? Quando a gente consegue construir uma lógica, né, de política pública que realmente é emancipatória e inclusiva, as pessoas têm acesso e conseguem se constituir de uma outra forma, né, de uma forma, de fato, livre, né, e mais igualitária na sociedade. O capacitismo, uma outra questão, né, que o capacitismo, ele ganha muita força a partir do avanço das políticas neoliberais do governo. Então, para a gente pensar nas interseccionalidades, né, entre gênero, deficiência, classe e raça e etnia, a gente precisa pensar também nas estruturas capitalistas e neoliberais do nosso país. Muito obrigada. Agora eu queria passar para a Ana Rita. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade que, tendo como companheiras a Naira, a Cláudia, a Selma e a Martinha, que virá se unir a nós depois, agradeço muitíssimo essa possibilidade. E eu sou um pouco falante demais, viu? Então, deixa eu só mas vivo esquecendo da autodescrição. Eu sou uma mulher branca, e bota branca nisso. Eu sou com o meu cabelo também bastante branqueado, o que denuncia aproximadamente a minha idade. E eu sou tetraplégica, como a Selma já disse. E aí, hoje, eu estou com um pouquinho de incômodo, então eu estou reclinada na minha cama, tá certo? E então, reclinada na cama, que está com lençol e fronhas brancas. Eu estou vestindo um vestido bege, com uma gola com desenhos de animais, de print animal. Bom, animal print. Então, para responder essa questão que a Selma colocou, eu vou começar justamente da compreensão da sociedade brasileira sobre a política. Né? Infelizmente, ainda existe um grupo significativo de cidadãos brasileiros que acha que a política, por ser uma coisa suja, né? Na concepção dessas pessoas, então essa política não mereceria atenção. Só que, na verdade, a política determina o cotidiano de todos nós. E com relação às pessoas com deficiência, não deixaria de ser diferente. A política, por sua vez, como sugeriu a Naira,
ela fala de um lugar, né, a partir de quem viveu determinadas experiências, a partir da inserção social, né, e da compreensão do que é política e da compreensão de quem são as pessoas com deficiência. Se a maioria da população ainda tem preconceitos e uma visão distorcida sobre as pessoas com deficiência, os políticos também vão ter, a maioria, esse tipo de visão. Por isso, a grande importância de ter processos de formação, né, de agentes que vão se tornar políticos ou agentes que já são políticos nesse campo. E eu estou falando da política partidária, tá? Porque política é uma coisa que a gente faz, todo mundo faz no dia a dia. Então, dependendo da concepção de deficiência que a pessoa tem, ela vai acreditar ou não na inclusão. E eu falo acreditar na inclusão porque existe um pressuposto aí contrário à inclusão, de que as pessoas com deficiência merecem, as pessoas merecem e deveriam ser tratadas especialmente. O problema é que essa visão, né, essa visão vestida, né, de atenção, né, de assistência, de preocupação com as pessoas com deficiência. Na verdade, se a gente tira essas vestes e deixa essa ideia nua, a gente vai perceber que, na verdade, a gente está justificando, né, a negação de direitos para essas pessoas. E eu nego direitos como? Eu nego direitos através de políticas segregatórias, né, políticas que não compreendem o momento atual, histórico, de revisão do conceito de deficiência. Só mais uma coisinha que eu queria colocar é que, por exemplo, na hora que a educação é negada para as pessoas com deficiência, e essa ideia de que as instituições filantrópicas oferecem uma educação especial e, portanto, esse especial tem uma aura de excelência, quando, na verdade, a gente sabe que não é nada disso, né? Quando a sociedade nega esse direito a uma educação inclusiva, essas pessoas, consequentemente, vão perdendo espaços, perdem espaços no mercado de trabalho, perdem espaços na academia, perdem espaços da capacidade de usufruir cultura, de produzir cultura, ou seja, perdem a possibilidade de viver e ser cidadão. É isso. Muito obrigada, Ana Rita. Consegui falar no tempo. Isso é um aprendizado para todas nós. É isso, com certeza. São coisas muito, muito importantes a serem ditas. Eu quero aproveitar essa abordagem feita pela Cláudia, feita pela Naira e pela Ana Rita, para reorganizar aqui a minha segunda questão. Dizer para vocês o seguinte: a Naira falou na sua aula sobre, a Cláudia também, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência de 2006, que foi ratificada em 2009, que traz um novo olhar sobre a deficiência, que envolve na vida das pessoas a interação do corpo com o meio, com o contexto social. Ana Rita também tratou disso, para fundamentar toda a fala dela. Eu gostaria que vocês tratassem da questão posta pela lei de 2015, envolvendo a perspectiva também do SUS, né, do conjunto do sistema de saúde no Brasil, da equidade, da integralidade e da saúde biopsicossocial, como trouxe a Naira, olhando para dois campos especialmente. Um,
para a saúde, com foco nos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres com deficiência. E a outra, eu dirijo a Cláudia, que é a seguinte: diante do que nós estamos vivendo e diante das políticas construídas no Brasil, de tudo que está estabelecido, foi estabelecido em 2006 e 2009, como você vê a natureza do desmonte que está acontecendo e a perspectiva da inclusão educacional, Cláudia? A última questão nós vamos falar do futuro, mas eu queria que vocês, nesse momento, nos dessem uma pista sobre o que está acontecendo em relação ao Sistema Único e em relação à educação. Agora nós vamos começar com a Naira. Uma questão muito desafiadora, né, a gente pensar isso. Então, voltando à questão da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, é importante a gente lembrar que a questão dos direitos sexuais e reprodutivos foi também campo de disputa na construção do texto. Então, os países levavam os textos para uma construção coletiva, né, e disputavam os espaços, né, e as lógicas que impostas, né, para esse texto da Convenção. Então, vários países não aceitavam, né, a inclusão dos termos, né, de direitos sexuais e reprodutivos, direito à família, direito à livre escolha, né, inclusive da vida sexual e de ter ou não filhos, acesso, né, aos serviços de saúde e aos programas de planejamento familiar e reprodução assistida, enfim, isso permeia toda a Convenção. No entanto, a gente hoje sofre, né, além do desmonte do Estado brasileiro, que aí é para além, né, do desmonte de políticas específicas, é o desmonte do Estado brasileiro, né, enquanto um ente que vai gerir, né, e prover todos os direitos e garantir os direitos para todas as pessoas. Nós temos, inicialmente, o corte de recursos financeiros, né, para o Sistema Único de Saúde, para a educação e para a assistência, que isso agrava, em especial, a questão do acesso à saúde, e aí da equidade do acesso à saúde, porque os recursos financeiros do SUS, principalmente nesses 2 últimos anos de pandemia, não foram, né, não têm sido voltados para as políticas estruturantes de cuidado e atenção à pessoa com deficiência, e a gente vive uma crise de valores no país, né? São políticas constituídas à base de valores morais e religiosos, de determinadas vertentes religiosas, que impõem, né, para as cidadãs, principalmente para as mulheres, alguns tipos de recursos que não são, do ponto de vista do Sistema Único de Saúde, no campo da atenção integral. E, por último, eu entendo que também existe a necessidade de romper com esse olhar que a Ana Rita estava trazendo, do que é para a pessoa com deficiência especial, né? Então, as pessoas com deficiência foram sempre vistas como pessoas assexuadas, né? Nós temos ainda no país muitos programas, né, embora isso seja vedado tanto pela Convenção e também pela Lei Brasileira de Inclusão de 2015, existe ainda muitas intervenções forçadas em mulheres com deficiência para intervenções de esterilização, né, inclusive impedindo o exercício da capacidade legal para que essas mulheres não possam fazer escolha, né, de ter ou não filhos e de exercer sua sexualidade. Eu acho que nós estamos, no meu ponto de vista, passando por um momento de terror, né, e um terror que pune moralmente, né, aquelas pessoas que têm menos possibilidades de acesso de fato.
né? E aí, de novo, o recorte de classe e gênero, né, batendo na nossa porta. É isso. Obrigada, Naira. Eu vou reformular aqui a questão. Primeiro, Martinha, seja bem-vinda nessa roda de conversa. Um prazer estar aqui com você também. Eu formulei uma questão que eu vou reformular em função das nossas questões de tempo, para que vocês tenham mais tempo de falar do conjunto. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Eu fiz aqui uma pergunta, uma questão, uma provocação, considerando as referências que vocês fizeram à Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o novo olhar que se estabeleceu a partir da Convenção em 2006 e da ratificação da Convenção, né, em 2009 pelo Brasil, considerando a ideia de que a deficiência supõe uma interação do corpo com o meio e o contexto social e demanda, como a Martinha colocou, políticas do Estado para que essas garantias no plano dos direitos humanos se realizem plenamente. Bem, eu gostaria de perguntar a vocês, em primeiro lugar, o que está acontecendo com a saúde e a educação e com as outras políticas neste governo. Ou seja, o que significa o desmonte referido várias vezes nas aulas de vocês. Em segundo lugar, eu já vou pedir, e depois eu devolvo a palavra para a Naira, para ela falar disso também, o futuro. Ou seja, como é que vocês veem, que desafios vocês veem para que a questão de gênero, deficiência e garantia dos direitos humanos no Brasil possa ser, de fato, objeto de uma política pública. Tendo aqui como referência aquilo que a Ana Rita acabou de falar sobre o que é política e sobre a importância da política partidária na vida das pessoas. Então, gostaria que vocês falassem sobre o futuro, tendo em conta, e repito, os desafios das políticas públicas no Brasil. Ana Rita, é com você. Tá bem. Na verdade, as pessoas às vezes chamam essa gestão governamental, se é que eu posso chamar de gestão, eu pensando bem, eu acho que eu posso chamar de gestão, sim. É a gestão porque promove o caos. Então, na verdade, essa gestão, né, que promove o caos, muitas pessoas chamam esse governo de um governo liberal. Mas isso não é verdade, tá? Porque, pelo menos na economia, né, ele nem chega a ser liberal. Né? Na verdade, ele usa os recursos só exclusivamente para a manutenção desse grupo no poder, que também não é um grupo, é uma pessoa, né, rodeada de pessoas, cada um com interesse diverso, mas não a população. O que eu quero dizer é que esse governo não é de fato liberal, mas ele também não é conservador, né? Ele está aquém dessas duas visões conservadoras e liberais. Ele, na verdade, se propõe a ter um discurso anticivilizatório, né? E ele vai identificar nas minorias sociais o grupo-alvo, né, do seu ataque. Então, na verdade, nós estamos vivendo um ataque dessa gestão deste governo para pessoas com deficiência, para mulheres, né, para as pessoas com transtornos mentais, ou seja, para os grupos minoritários que são, na verdade, vistos como pessoas sem valor social. Na minha aula, eu comento quanto a pessoa com deficiência em determinados momentos históricos viveu essa condição, né, de desvalorização do humano.
essa visão, né, de que as pessoas com deficiência pertencem a um estatuto que está aquém do humano, né, a gente pode ver isso ao longo da história. E apesar de hoje isso não ser assumido, né, ele, na verdade, é a base do discurso e principalmente da prática. Então, essa gestão acaba por desmontar todas as políticas que promoviam a emancipação desses grupos. A questão, gente, é que, particularmente no caso das pessoas com deficiência, como eu disse, é uma vestimenta de assistencialismo e caridade. A ideia, se é que existe alguma ideia de que a pessoa está aquém da condição humana, né, ela está aquém porque ela não é vista como tendo as capacidades humanas e, portanto, o lugar dessa pessoa é o lugar da periferia, né, é o lugar para fora da cidade, né, para fora do lugar do cidadão, da cidadania. Então, quem não conhece, né, o discurso e a prática das pessoas com deficiência como líderes, né, impulsionadores de políticas emancipatórias, não só para si, mas, por exemplo, o tema que é das mulheres, no caso das mulheres também em geral, e das mulheres com deficiência em particular, essa política, não é vista, como eu disse, com bons olhos para quem é ignorante, no sentido de ignorar, tá certo, gente? Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é desmontar esse discurso. E a gente vai ter um tempo grande para fazer isso, porque o estrago foi considerável. Muito obrigada, Ana Rita. Agora eu quero passar, então, para a Martinha. Oi, Selma. Prazer em estar contigo nessa roda maravilhosa. Cláudia, Ana, Naira. Eu sou uma mulher que uso no momento um cabelo curto, encaracolado, na cor castanho escuro, e visto aqui uma camisa branca com detalhes azul marinho, vinho, amarelo. É muito importante a gente situar a desumanização da mulher com deficiência no interior desse conjunto de políticas de morte. Por que eu digo isso? Porque todo o sistema de proteção social que contém política pública de educação, de saúde, de assistência social, né, cultura, lazer, esporte, trabalho, emprego, isso é um conjunto de políticas públicas que visam a garantia do direito. Se esse processo vem sendo deteriorado a passos largos, significa que a parcela mais vulnerável fica automaticamente com uma sobreposição de desvantagens. Essa é a situação da mulher ciência em situação de pobreza no nosso país. Vem sendo desumanizada, porque esse é um processo que tira direitos, que apaga a pessoa e que a destitui da sua condição de sujeito, de humanidade, né? Então, nós vivemos uma situação, por exemplo, em que uma mulher com deficiência pobre não tem o direito, a condição de chegar num órgão público, seja ele do Poder Executivo ou do Poder Judiciário, e dizer: eu tenho um filho, uma filha, eu quero exercer a maternagem e eu preciso que os meus direitos sejam assegurados
para que eu tenha esta condição. Sabe o que está acontecendo, minha gente? Essa mulher vem sendo destituída do seu poder familiar. Ela simplesmente recebe a notícia de que ela não tem capacidade de ser mãe. E essa criança é retirada dela, lá na maternidade. Isso vem acontecendo. Só um exemplo para as pessoas entenderem do que nós estamos falando. Então, a nossa convenção vem sendo rasgada a todo momento. Porque se eu preciso de uma condição de acessibilidade para que eu desempenhe as minhas potencialidades, para que eu atue como mulher nos diferentes espaços da sociedade, e essa condição de acessibilidade não me é garantida pelo Estado brasileiro, simplesmente eu deixo de acessar esse direito humano e passo a ser encarada como incapaz. Esse é o dano maior. Martinha, muito obrigada. Mais uma vez é um prazer tê-la aqui com a gente. Eu quero passar agora para a Cláudia Dutra, para suas considerações sobre as questões e também sobre o futuro. Essa é uma pergunta aqui sobre a questão do que significa esse desmonte com base na conquista do direito à educação por meio da Convenção Internacional de 2006 sobre os direitos das pessoas com deficiência. Em primeiro lugar, essa convenção representa um modelo, né, a mudança do modelo de concepção de deficiência, e isso traz uma consequência importante para a educação. Quando nós mudamos a concepção da deficiência e deixamos de ver pelo viés do déficit, que determinava quem tinha capacidade, quem não tinha capacidade, uma visão autoritária, que classifica as pessoas, que classificava as pessoas e encaminhava ou não para o ensino comum, que era o modelo de integração que o Brasil tinha até o início do século XXI, determinava quem poderia estar numa escola, acessar plenamente o currículo ou não, com base nessa visão, nessa concepção de deficiência. Então, a convenção, ela altera essa concepção e isso traz, né, uma importante transformação a ser feita do ponto de vista do sistema educacional, internacionalmente no Brasil. Então, no artigo 24 da Convenção, o direito à educação se efetiva num sistema educacional inclusivo. Nenhuma pessoa pode, em razão da condição de deficiência, ser excluída do sistema comum de ensino. É isso que está sendo desmontado. É esse o principal desmonte, ou seja, é o ataque à própria concepção de sistema educacional inclusivo, a concepção, né, o modelo social de deficiência que supera, a partir da convenção, supera o modelo biomédico centrado no déficit, né, que traz, né, com base na visão capacitista, a ideia da inferioridade da pessoa com deficiência em razão da condição de deficiência. Então, a educação, a partir da convenção, ela passa a orientar todos os seus programas educacionais, né, o Estado brasileiro, para garantir a mudança do contexto, ou seja, a mudança do meio, a garantia da acessibilidade física, pedagógica, nas comunicações, nas informações, e nós tivemos aí, no decorrer, né, desse período pós-convenção, e um pouco anterior e pós-convenção, um período de efetivação de políticas públicas de acessibilidade, formação de professores, na perspectiva na base conceitual, né, estipulada pela convenção. Então, o nosso principal desmonte, ele se dá justamente com relação a essa orientação do sistema de ensino para uma organização inclusiva, garantindo, então, todas as condições necessárias para a transformação do ambiente escolar, né? Quando nós tínhamos antes a ideia de que a pessoa com deficiência precisava se adaptar à escola, tal como ela estava,
E muda, então o que muda é a ideia de que a escola se modifica, a estrutura da escola, a formação de professores, a organização da gestão, a política pública que se transforma para acolher a todos os estudantes, para garantir o direito à educação de todos os estudantes. É isso que vem sido atacado. Exemplo contundente aqui, em razão do nosso tempo, para ilustrar bem o que nós estamos passando em termos de desmonte, e exemplificar o que eu estou falando de onde nós estamos sendo atacados, que é justamente na concepção, né, na grande alteração, na premissa central que essa convenção traz para as políticas para as pessoas com deficiência, é a fala do ministro da Educação atual. É um exemplo contundente de capacitismo. O ministro diz o quê? Primeiro, rechaça o modelo da educação inclusiva, estipulado pela Convenção, internacionalmente, pelas pessoas com deficiência, não foi por um governo ou por uma gestora, um gestor, foi pelo próprio movimento das pessoas com deficiência, e também ele faz críticas, chama de inclusivismo, aquilo que é uma política pública de inclusão, seriamente discutida, fruto da luta dos movimentos sociais, das reivindicações das pessoas com deficiência, e também tentando desqualificar esse movimento, retornar com o decreto, né, do atual presidente, do presidente Bolsonaro, um decreto que foi chamado Decreto da Segregação, criticado, né, no Brasil e internacionalmente, que é o retorno ao modelo que, com base na deficiência, classifica e determina quem pode ir para a escola comum ou não, quem vai ter acesso pleno ao currículo ou não, quem vai ter as condições de desenvolvimento das suas potencialidades, como colocava a Ana Rita, ou não. Então, esse é o grande abalo, esse é o grande desmonte. O ministro da Educação diz o quê? Que os estudantes com deficiência podem atrasar a aprendizagem dos demais. Então, acho que esse é um exemplo contundente para nos mostrar onde está o desmonte, quais as consequências desse desmonte. Fruto dessa visão capacitista, o Brasil passa, então, a perder em termos do que conquistou nas políticas públicas. Ao invés de nós termos uma política potente, financiamento público, apoio para uma educação inclusiva, todos os sistemas de ensino, nós vamos ter um retorno a fomento a escolas e classes especiais separadas para esses alunos. Bem, nós estamos chegando ao final da nossa roda de conversa, o nosso limite de tempo é esse. Eu quero agradecer muito as aulas da Ana Rita, da Cláudia Dutra, da Martinha, da Naira. Foram aulas primorosas, preparadas com muito cuidado e muito carinho, e, no meu entendimento, essas aulas colocam para nós o desafio de pensar no futuro, ou seja, como nós precisamos e podemos construir um programa de transformação do país que, ao articular todas as convenções, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com todas as convenções das quais o Brasil é signatário, que asseguram os direitos humanos, como nós podemos pensar na perspectiva de uma política em relação às pessoas com deficiência, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres ribeirinhas, mulheres do campo, mulheres da cidade, que experimentam uma condição ainda maior de exclusão em função não só da visão capacitista, como também do preconceito que, infelizmente, foi mobilizado, reiterado nessa nossa fase da história do país, pela força desse governo. Então, eu quero agradecer muito, convidar todas as pessoas para assistirem às 4 aulas e também quero convidar as pessoas para assistirem às aulas anteriores, que tratam do emprego e do desemprego, tratam do Bolsa Família, sempre sobre a perspectiva de gênero. Tratam da gênero e assistência social, tratam da questão racial, tratam dos direitos humanos. E o meu convite se reforça com a perspectiva de que vocês divulguem ao máximo
a TV Elas por Elas e estes programas e incentivem que rodas de conversa como essa continuem nos diretórios, continuem nos núcleos do PT, continuem nos locais de trabalho, continuem nos territórios, continuem nos locais onde as pessoas se reúnem para conversar sobre suas necessidades, seus desafios. Então, eu quero agradecer muito mais uma vez a todas as pessoas que nos ouviram. Mais uma vez, quero agradecer a Ana Rita, a Cláudia Dutra e a Martinha, a Naira, e deixar aqui o abraço para vocês. O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui. E na próxima semana o tema é Direitos Humanos e Gênero. E quem preparou as aulas foi a ex-ministra de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.